E aí, pessoal, vamos lá para nossa aula de número 2, né? Nós vamos falar agora sobre a coesão lexical, tá? Então, para aprender mais um recurso coesivo, vejamos o texto a seguir. O açúcar é uma substância bastante divertida. Mal entra no corpo e já ativa uma sensação de prazer no cérebro. Depois de um tempo, porém, vem a vontade de outra dose. E cada dose causa estragos no resto do corpo, ou pelo menos é a visão do atual movimento anti-açúcar, que considera a substância tão perigosa quanto o álcool e o tabaco. Estamos em meio a um revival de uma discussão inicial há mais de 40 anos. Em 1972, o médico britânico John Udkin apontava esse elemento puro, branco e mortal, título de seu livro, e não a gordura como a substância responsável pelo aumento dos casos de doenças cardiovasculares. Nos últimos anos, aumentou o consumo dessa coleção de carboidratos doces e solúveis, composta por cadeias de carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, olha só, vamos analisar dentro do texto esses recursos coesivos, né, os recursos lexicais. Então, o que é essa coesão lexical, né? É quando nós vamos substituir termos, tá? Através de sinônimos ou equivalentes, tá? Então, olha só, esse recurso coesivo se caracteriza pela retomada de um termo por meio da substituição por sinônimos ou equivalentes, tá? Então, a gente vai utilizar aqui já não mais, né, como nós vimos na coesão da aula anterior, referencial, por exemplo, pronomes, né, demonstrativos. Nós vamos utilizar agora aqui palavras sinônimas, tá? Que tem o mesmo sentido. Por quê? Quando nós utilizamos uma palavra que é sinônima, nós podemos acrescentar informações e não somente retomar o termo dito anteriormente, tá? Aqui nós vamos evitar a repetição, contudo, a gente também pode acrescentar novas informações. Então, olha só. Quando ele utiliza sinônimos, ele nos permite trazer para o texto informações novas sobre o termo substituído, marcando também o posicionamento ideológico do enunciador. Então, olha só, quando ele substituiu açúcar por substância, elemento puro, branco e mortal, coleção de carboidratos doces e solúveis, composta por cadeias de carbono, oxigênio e hidrogênio, isso ele não vai somente substituir o termo açúcar, né? Ele não vai somente evitar a repetição do termo, mas ele trouxe também informações importantes, tá? Como a composição química, né, do açúcar, tá? Então ele trouxe outras informações. Isso mostra o quê? Que você tem um conhecimento a mais, né? Que você tem um conhecimento de mundo. Se a gente tivesse utilizado só, né, o pronome ele, que era coesão referencial, para não substituir açúcar, a gente só ia o quê? Evitar a repetição. Não ia passar nenhuma informação nova para o leitor do texto. Então, quando a gente substitui o termo, né, por a composição química, cadeias de carbono, oxigênio e hidrogênio, a gente está vinculando as informações e acrescentando informações, o que? Mostrando ao leitor que nós possuímos um repertório cultural, né? Que isso é muito importante, isso é o que vai mostrar, né? Por exemplo, na redação do Enem, que vocês estão à frente, que vocês têm um conhecimento maior, tá? Então, isso é a coesão lexical através de sinônimos. Também podemos utilizar por conectivos. Pessoal, conectivo é extremamente importante. Vou mandar para vocês terem no celular de vocês uma tabela de conectivos, porque ela vai ligar termos, ela vai se referenciar, ela vai dar sentidos diferentes, tá? Então, os conectivos, ele é uma das competências exigidas pelo Enem dentro do texto, tá? É importante que vocês tenham isso em mente, tá? Então, os conectivos, olha só, ele vai conectar, ligar, relacionar as orações, os parágrafos, tá? Aqui a gente tem duas frases de exemplo. Embora o açúcar seja uma substância perigosa, ele produz sensação de prazer. Embora o açúcar produza uma sensação de prazer, ele é uma substância perigosa. O embora, ele vai fazer o quê? Valor concessivo, vai ter uma ressalva, né? Apesar, né, de ser uma substância perigosa, ele produz a sensação de prazer, tá? Então é como se eu fosse tentar ali, né, trazer um equilíbrio para duas informações. Então, olha só. E aqui a gente utilizou a mesma oração, o mesmo conectivo, só que a gente inverteu,
né, a posição dos argumentos. Por quê? Quando o conectivo embora introduz o argumento, esse a gente está introduzindo o argumento de menor força. Então, o argumento mais importante está na oração principal. Então, aqui a gente tem a mesma oração, só que com sentidos diferentes. Porque, ó, embora o açúcar seja uma substância perigosa, ele produz sensação de prazer. Nesse caso, ele produz sensação de prazer. É a oração mais importante, é o argumento mais importante. Aqui, o embora vai trazer uma ressalva, vai como se fosse diminuir, né, a importância, vai dar menos força a esse outro argumento, que é o açúcar seja uma substância perigosa. Olha a inversão aqui. Aqui nós temos, embora o açúcar produza uma sensação de prazer, então é o argumento com menos força, ele é uma substância perigosa. Aqui nós temos o argumento mais forte. Então, embora, né, ele vai mudar o sentido aqui. Então, os conectivos, tá, gente? A coesão através de conectivo, ele vai trazer esse sentido, né, de conectar, de ligar, e aí a gente tem que prestar atenção em qual, né, dependendo do conectivo que nós estamos usando, qual o sentido que eu quero dar para o meu argumento. Tudo isso são coisas que vão auxiliar, tá? No texto, na construção do texto de vocês, tá bom, pessoal? Agora vocês vão fazer os exercícios da apostila e a tarefa mínima e complementar no plural. Eu vou passar as orientações para vocês. Até mais. Beijos.